Fala pessoal, já estamos praticamente no último vídeo dessa série de vídeos e aqui a gente vai fazer basicamente um orçamento do quanto nós vamos cobrar do nosso cliente por este serviço, tá? Bom, basicamente nós vamos trabalhar. Eu sempre gosto de fazer uma planilha para cada orçamento que eu vou executar. É claro que tem 1 milhão de planilhas prontas na internet, com 1 milhão de preços diferentes, mas eu gosto de praticar os preços do local no qual eu estou trabalhando. Então eu gosto sempre de fazer uma planilha única para cada projeto. Bom, basicamente eu separei essa planilha na parte do galpão, da parte de estrutura metálica, né, a parte de fundações, a parte de mão de obra e por final o nosso lucro. Bom, parte de galpão. Uh, o que nós vamos primeiramente quantificar? Aço para estrutura. Bom, esse galpão, como nós sabemos, tem 40 por 25, ou seja, ele tem, vamos lá, igual a 40 vezes 25, 1.000 metros quadrados. Bom, um galpão de 1.000 metros quadrados, normalmente quando nós vamos quantificar a quantidade de aço que vai para uma estrutura de forma generalizada, é claro, sem um projeto final, sem um cálculo estrutural, nós simplesmente pegamos o peso da estrutura e multiplicamos por 25 quilos por metro quadrado. Neste caso, daria 25 mil quilos, por ser 25 quilos por metro quadrado, 1.000 metros quadrados. Porém, esse daqui eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou fazer ele com 30 quilos por metro quadrado. Mas por que, Rodrigo, 30 quilos por metro quadrado? Lá tem uma grande incidência de vento por ser uma área aberta. Então, como é uma área aberta, eu vou considerar 30 quilos vezes 1.000 metros quadrados. Vai dar 30 mil quilos. É bom, basicamente naquela região, como é muito caro o aço, está custando em torno de R$ 5 o quilo do aço. Então, esse montante total vai dar em torno de R$ 150 mil. Bom, um toque que eu gostaria de deixar para vocês é que sempre que entrarem numa obra, nunca entre para empatar ou para perder, sempre entre para ganhar. Se você não for ter lucro na obra, não compensa pegá-lo, a não ser que seja uma obra de entrada em alguma empresa. Bom, como é um cliente que a gente já presta serviço há bastante tempo, eu não vou me dar esse luxo. Bom, telhas metálicas termoacústicas, ou seja, as telhas da cobertura seriam em torno de 1.000 metros quadrados de telha, né? Como o galpão tem 1.000 metros quadrados, essa telha está saindo em torno de R$ 48 o metro quadrado. Ela vai resultar num montante final de R$ 48 mil. Bom, telhas para o fechamento lateral vai dar em torno de. Eu fiz uma continha básica aqui, como vocês podem verificar no Excel, que seria 40 metros de largura vezes 6 de altura vezes duas faces, ou seja, o galpão é um caixote. Então são duas faces de 40 metros por 6 de altura. Nas outras duas faces seriam 25 metros, né, que é a largura do galpão, vezes 6 metros de altura, vezes duas faces. Dá 780 metros quadrados. É claro que é um valor genérico, mas é só para você dar um orçamento genérico para o seu cliente, um orçamento básico sem cálculo estrutural. Bom, sai em torno de R$ 36 por metro quadrado essa telha, o preço que eu consigo. Então ela vai fechar no montante de R$ 28 mil. Bom, pintura, eu gosto de considerar em torno de 10% do valor total da estrutura. Então, se vocês pegarem a minha fórmula aqui, ela vai estar somando todos esses valores e multiplicando por 0,1, 10%. Insumos, materiais de insumo, ou seja, de solda, material de gases para solda também, eletrodo, enfim. Eu gosto de jogar em torno de 5% do valor de toda a parte metálica menos a pintura. Então está saindo em torno de R$ 12 mil. Bom, aqui do lado nós conseguimos verificar a porcentagem referente ao valor total da obra de gastos com materiais. Então a parte de estrutura metálica está saindo em torno de 33,5%. É um valor bom, é uma média boa, tá? Tem vários parâmetros, inclusive tem um livro chamado. Como que chama? Putz, fugiu agora. Ai meu Deus, como que chama aquilo lá? Bom, eu vou colocar na descrição do vídeo, mas é um livro que ele tem várias tabelas de preço e você consegue ter um parâmetro. Só que, na minha opinião, é muito desatualizado aquele livro, né? Então eu acredito que fique muito fora, mas tem esses parâmetros, essas porcentagens, mais ou menos quantos por cento que tem que dar cada item, tá? Bom, telha 10%, a telha do fechamento 6%, 5% de pintura. Bom, indo para a fundação, tá? Vou até mesclar essas células para ficar separadinho, bonitinho. Blocos de fundação. Como que eu quantifiquei? Eu quantifiquei primeiro o concreto para os blocos de fundação, ou seja, eu peguei 18 metros
ou 18 não, 18 metros não, 18 pilares, ou seja, cada pilar vai ter um bloco de fundação, multiplicado por 0,6, ou seja, esse 0,6 seria largura, largura no outro sentido, e a altura. Então ele tem 60 de largura por 60 de altura. Então deu 4 metros cúbicos. É claro que tem as vigas baldrame, é claro que tem. Mas esse é um valor genérico para a gente ter uma base. Bom, um concreto FCK 25 a 30, ele está saindo em torno de R$ 350 por metro cúbico, finalizando um valor de 1.360. Bom, é claro que todas essas coisas que nós estamos deixando passar, elas vão ter que ser incluídas no nosso BDI. Então a gente sempre costuma jogar um BDI de pelo menos 30%. Se você ainda não sabe o que é BDI, mais para frente estaremos lançando um vídeo só sobre BDI. Bom, concreto do contrapiso do radier, eu calculei assim. Vamos lá. 40 vezes 25 vezes 0,15. 0,15 é a altura do radier, tá? Dá 150 metros cúbicos a R$350, 52 mil reais. É, 52 mil reais só para o contrapiso. Vai ficar caro. Bom, agora nós vamos falar sobre movimentação de terra. Bom, a movimentação de terra eu pego a metragem cúbica do contrapiso, do bloco de fundação e dá um valor. Este valor eu sempre costumo cobrar R$40 por movimentação de terra, porque tem que alugar algum equipamento, alguma coisa, tá? Então fecha no valor de R$6.000. Área de forma, vamos ter que comprar madeira. Então eu calculei da seguinte forma. Calculei primeiro a metragem quadrada, perdão, está até errado aqui. A metragem quadrada por bloco de fundação e a outra metragem quadrada do entorno, né, da caixaria do radier. Está dando 156 metros de área de forma a R$45 mais ou menos o metro da madeira, tá? Lá a gente tem muita facilidade de conseguir madeira, então eu joguei R$45. Vai dar em torno de R$7.000 de forma. Bom, 252 aqui, essa unidade aqui está em, só um minuto, metros quadrados. Então, o que eu calculei? Eu peguei 40, que é o comprimento, vezes 2 de altura, vezes duas faces. Mais 25 vezes 2, mais 21 vezes 2. Por que 21 e não 25? Porque a gente tem que descontar a porta. Na porta não vai ter alvenaria. Então eu calculei a quantidade de metros quadrados de bloco. Para vocês terem uma noção, um parâmetro que eu gosto sempre de usar é o quê? 12,5 blocos por metro quadrado. Cada bloco custando R$2,50. Então, o valor do metro quadrado do bloco daria R$31,25. Neste caso, lá a gente tem um pouco mais de dificuldade de encontrar esse bloco. Então, eu vou jogar 14 blocos, imaginando também que o pedreiro pode errar. Então, a gente vai pagar em torno de R$35 por metro quadrado de bloco. Então, são quase R$9.000 só de bloco para fechar de fora a fora. Bom, ferro para a fundação, 100 kg por metro cúbico. Somente nos blocos de fundação, tá? Então você vai pegar aqui C7, que é a minha casa, onde estão os blocos de fundação, e multiplicar por 100. Mais C8 vezes 40, que seria o radier, tá? A tela do radier é bem mais leve do que o aço da fundação. Então deu em torno de 6.400 quilos. Eu coloquei a R$5 o quilo do aço. Lá está esse preço, dá R$32.000. E material de insumo, eu vou considerar aqui os mesmos 5%, tá? Vou indicar aqui 5%, e eu peguei os 5%. Deu R$374.000. Bom, R$374.000. Aí você vai perguntar para mim, Rodrigo, R$374.000 deu muito pouco, concordo plenamente. Mas aqui a gente está esquecendo de indicar a parte de estacas. Então eu vou indicar aqui estacas. Vamos quantificar mais ou menos quantos metros lineares de estaca nós vamos ter? Vamos quantificar. Só para a gente ter um parâmetro, tá? Tá mais ou menos, a última vez que eu comprei, R$60 o metro da estaca, tá? E aqui a gente vai ter o que? Vai ter 16 blocos de fundação. Eu vou considerar uma altura média de 10 metros de comprimento para uma estaca de 25,
tá? Então é 0,0491. O que é 0,0491? Ah, só um minuto. 0,0491 é a área da estaca com 25 centímetros, tá? Então eu vou multiplicar a área da estaca pela altura da estaca pela quantidade de estacas. Nós vamos ter aqui 9. 9 o quê? 9 metros. 9 metros não, que isso? 9 metros cúbicos de concreto. Cada metro cúbico de concreto está saindo em torno de R$ 350. Então é igual a esse vezes esse. Bom, são R$ 3.000 só de concreto nessa estaca, tá? A gente vai pegar igual. Isso daqui a gente vai considerar em torno de 80 quilos por metro, tá? De ferro. Então é o ferro da estaca. Eu vou copiar aqui só para a gente ter o número já calculado certinho. Então a gente vai pegar igual a este daqui vezes 80 quilos a R$ 5. Você vai ter mais R$ 3.000 de ferro, tá? E mais a instalação de cada metragem. Então vamos pegar aqui. Lá naquela região está saindo R$ 60 por metro. Então vamos pegar igual a 18 vezes 10, são 10 metros de comprimento, vezes 18 blocos, 180 metros de estaca, igual este vezes este, R$ 10.000. Então, aqui a gente consegue verificar que só de estaca ele vai aumentar, quer ver? Vamos puxar aqui para baixo. Só de estaca ele foi para 390 mil com a estaca. Para vocês terem um parâmetro, mais ou menos, um galpão ele sai em torno de R$ 440 por metro quadrado de material, tá? Como a gente não está indicando a viga baldrame aqui, nós não estamos indicando os caixilhos, eu sempre gosto de fazer o quê? Eu pego igual, eu pego esse valor que eu achei, tá, de material, igual esse daqui vezes 1,1, que é os 10% das coisas que eu não indiquei. Vai sair em torno de 430 mil. Então eu tenho um parâmetro que mais ou menos eu acredito que eu vou gastar de material ali em torno de 430 mil. Então, se eu cheguei aos 430 mil e o meu parâmetro para galpão é R$ 440 por metro quadrado, ou seja, R$ 440.000, então eu vou considerar o que? Eu vou considerar os meus R$ 440.000, por que não? Eu acredito que é um valor bom para se trabalhar e é um valor que a gente não fica com medo de errar, né? Bom, 440 mil. Para você calcular a parte de funcionários, primeira coisa você tem que saber, quando você contrata um funcionário, você pega o salário dele e sempre multiplica por 2,3, que seriam o quê? Todos os encargos sociais. Posteriormente eu posso até indicar um por um dos encargos sociais no vídeo se vocês pedirem. Bom, basicamente para a parte de estrutura metálica eu considerei o quê? Um encarregado, 3 soldadores e 6 ajudantes. Para a parte de civil, eu considerei um mestre de obras, 3 pedreiros e 6 ajudantes. Bom, a minha linha de raciocínio é sempre a seguinte quando eu vou iniciar uma obra. É uma pessoa que sabe muito, 3 pessoas que sabem e 6 pessoas para ajudar. Então você tem 40% de mão de obra qualificada, 60% de mão de obra braçal. Não que 60% não saiba fazer também. Ela tem que saber pelo menos o básico, mas você já tem um parâmetro para trabalhar. Bom, lá a gente conseguiu encarregado a R$ 5.000 nas duas situações, tá? O valor do soldador que nós pagamos é 2.200 e o ajudante 1.300. Isso daí a gente manda eles para lá, em um mês eles executam essa obra inteirinha. Então a gente manda a primeira parte do pessoal de civil e no outro mês a parte do pessoal de estrutura metálica. Bom, eles montam isso muito rápido, então a gente consegue fazer essa obrinha aí em 2 meses, 3 meses com mobilização e desmobilização. Talvez um pouco mais de tempos para instalar a telha, então é mais ou menos isso. Bom, basicamente por mês a gente vai ter um gasto X, que seria esse gasto aqui. Da onde que apareceu esse número? Bom, um encarregado, mão de obra mais encargos. Então, o valor do salário dele é R$ 5.000, mais multiplicado pelos encargos, 11.500. Vai dar um valor final de R$ 11.500. No caso do soldador, 2.200 vezes 2,3, 5.060. Do ajudante, 1.300
vezes 2,3, 2.990. Esse é o gasto que eu tenho com esses funcionários. Multiplicado pela quantidade de funcionários, vai dar esse valor. 3 vezes 5.000, 15.000. 6 vezes 3.000 vai dar quase 18, tá? Então o valor por mês que eu vou ter com o funcionário é esse valor aqui, 55. E para civil, 55. Então em um mês eu faço a obra civil. A obra metálica eu preciso de 2. Então eu vou pegar este valor que deu final. Então, para o valor da mão de obra, eu vou fazer o quê? Eu coloquei Q3 mais Q9. Mas só que vão ser 2 meses de obra metálica. Então, Q3 vezes 2, 55. Uh, e funcionário de civil, apenas um. Então, só de mão de obra de civil e de metálica, eu vou gastar no mínimo R$ 165.000, tá? Então, a gente vai fazer um valor final aqui só para a gente poder finalizar esse vídeo. Igual a 440, 1, 2, 3, mais 165, a gente chegou, 165.000, né? 1, 2, 3. A gente chegou a um valor de 605.000. Este valor, eu vou pegar este valor, vou multiplicá-lo por 1,3, que seria o BDI, deu 786.500 reais. Este é o valor mínimo que eu cobraria pela obra, tá? Eu joguei em cima da mão de obra e em cima dos materiais. Este é o valor que eu entraria para ganhar. O mínimo que eu colocaria aqui é 1,23, tá? No caso daria 744.000. Neste caso aqui eu vou jogar os 785.000. Então o valor adotado, este é o valor final, o valor adotado 785.000. Tá? Basicamente é isso que eu faço para fazer um orçamento. Nesse caso é um orçamento especial, mas no caso de outros orçamentos nós temos planilhas prontas para executar. Mas como esse galpão é um galpão no Mato Grosso, é uma situação diferente, seria assim. Rodrigo, você não considerou o valor de transporte, transportar o material para lá. Bom, na verdade nós vamos comprar tudo lá e vamos executar tudo lá, por isso não tem valor de transporte. O único valor de transporte é do nosso pessoal, mas a gente já está englobando aqui no BDI, tá? Essa daí é uma obrinha aí para 3 meses no máximo. Eu acredito que 785.000 está mais do que bem pago. Tá? Eu acredito que seja isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.